Então, a série da Ahsoka acabou de acabar, né? Como diriam os profetas, acabou. E são 8 episódios e, assim, eu tenho muita coisa pra falar, tá? Mas, enquanto isso, roda a vinheta e a gente já volta. E saudações imperiais, como eu diria aqui. Como eu diria aqui também, não se esqueça de estar acompanhando nosso trabalho, tá? Vai se inscrevendo, vai deixando o like, vai ativando o sininho e por aí vai. E é o seguinte, eu tô um pouco, né, assim, meio que em choque ainda. Não com o que aconteceu, mas com o que deixou de acontecer, né? Eu tô em choque porque, assim, eu ainda acredito, infelizmente, que essa série, ela não foi uma sucessora digna de Star Wars Rebels, como a gente meio que estava sendo prometido pra ser. Por mais que seja uma série da Ahsoka, por mais que seja uma série que, né, tenha sido não prometida, na verdade foi prometida assim, como a quinta temporada de Rebels, sei lá, mas ao mesmo tempo assim eu fiquei meio, tá, tudo bem, que aconteceu aqui nessa série, sabe? Eu não acredito que é o mesmo Dave Filoni que produziu Rebels, que deixou as coisas acontecerem nesse roteiro de Ahsoka por conveniência, tá? Muita coisa aconteceu por conveniência ou porque simplesmente o roteiro demanda e coisas que poderiam ter sido resolvidas no começo do que no final. Então, assim, eu não fiquei satisfeito porque eu tava esperando muito mais da série. Talvez tenha sido mais culpa minha e tal, mas eu acredito que eu não fiquei satisfeito com a série, porque eu acredito que a série poderia ter sido bem melhor e bem mais digna de uma continuação de uma série que a gente estava esperando há, sei lá, 6, 7 anos, sei lá, né, quando o Rebels acabou. E assim, esse vídeo em si ele vai ser mais um apanhado da série em geral, né, um veredito, como eu tô falando aí, um veredito da série, mas também um veredito desse episódio final, tá? Que foi justamente umas coisas que me incomodaram, assim, e umas coisas que me incomodaram ao longo da série, que, assim, algumas coisas eu estava errado, elas realmente fizeram aquele payoff, entregaram aquelas coisas, você fala, beleza, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Mas agora eu tô falando com meio que, entre aspas, propriedade, porque a série acabou, né? E literalmente acabou. Não me venham dizer que a Ahsoka vai ter uma segunda temporada, que ela foi vendida com uma segunda temporada, porque a gente tem que esperar mais coisas pra ver, não. Porque assim, a Ahsoka foi vendida como uma série limitada. A série limitada, ou seja, uma série de 8 episódios, só uma temporada, que nem foi, sei lá, a série do sei lá, do Obi-Wan Kenobi, né? A série do Obi-Wan Kenobi foi vendida, uma série limitada, 6 episódios, pronto. Não tem temporada, não tem nada. Então a gente vai saber, então assim, teoricamente, a série ela foi montada para ser justamente acabada em uma temporada. O que vem depois a gente não sabe, mas com certeza não é uma segunda temporada de Ahsoka. E a gente entrou numa fase de Star Wars, que eu até estava mencionando esses dias, que a gente tá entrando numa fase de Star Wars que a gente começa a acompanhar a história e a gente não acaba. Então a série da Ahsoka acabou, mas as histórias não. Então assim, as motivações do Baylan não foram respondidas, a gente sabe agora que tem alguma coisa a ver com mortes e tal. A gente não sabe se é o poder realmente de morte, se é todo mundo profetizando que seja a Beloff, né, teorizando e tal. E assim, e agora faz um pouco mais de sentido, porque agora a gente sabe que Baylan, Shin, Ahsoka e Sabine estão lá em Perídia, né, agora. E você tem esse conflito um pouco mais de força, sabe? O conflito da força e você isola aquilo do restante da galáxia que está lidando com a ameaça Troll e é uma ameaça mais combatível, uma ameaça mais crível e uma ameaça que você luta de naves contra naves, pessoas contra pessoas, por assim dizer, né? Mas ao mesmo tempo a gente fala que a série da Ahsoka acabou, mas os plots não acabaram, né? O Bela não foi respondido, a Shin ficou com a ponta solta, o Troll também, beleza, ele voltou, pode ser uma ameaça, né, lá pra frente. O Ezra, ele simplesmente apareceu lá, não sei como as Irmãs da Noite não sentiram que o Ezra estava fugindo, estavam junto com ele, sendo que as Irmãs da Noite sentiam tudo, mas naquele momento a intuição falhou por algum motivo. E assim, foi conveniência atrás de conveniência. A galera chegou no Destroyer do Tron por conveniência, porque um Star Destroyer atirando no chão não pega duas pessoas, tipo assim, não pega, né, tipo assim, eu não entendi muito bem aquilo, mas tudo bem, conveniência, né? E aí é conveniência também justamente, né, toda a premissa, na verdade, da série, né? Porque assim, a Ahsoka, ela se torna uma personagem conveniente pelo próprio excesso de poder que ela tem, até. Porque em um momento, lá atrás, a gente era, né, trazido às coisas importantes da força de Star Wars. Então, lá atrás a gente tinha os misticismos, a gente tinha Quinlan Vos e o Cal Kestis com habilidades raras chamadas psicometria. Você tocar nos objetos e ver a história deles, ver o que aconteceu e por aí vai.
A Ahsoka faz o quê para rastrear Sabine? Ela faz a mesma coisa. E foi indicado que uma vez ela sabia fazer isso? Não. Mas a Ahsoka é especial. Toda a premissa de Rebels é Ezra está falando com a vida selvagem de Lothal, Loth-gatos, Loth-lobos, toda aquela parada do mundo entre mundos, como ele projetava o que ele dorme naquele lobo e tal, no finalzinho da quarta temporada. Toda a ideia de também eles terem os Purgils, né, e o Ezra se comunicar para eventualmente derrotar o Thrawn, por assim dizer. E você tem o Ezra, tudo isso é o núcleo de Rebels. E aí vem a Ahsoka e consegue fazer a mesma coisa, tá? Porque pura conveniência, porque a Ahsoka é poderosa na força, beleza. Tudo bem, a gente teve, né, lá atrás no Legends e tal, que grandes Jedi podiam se comunicar através de animais, né? Através de animais não, com animais, através da força, acalmá-los, controlá-los e por aí vai, botar eles a seu favor, mas ainda assim era uma coisa meio que pré-estabelecida, digamos assim, uma coisa que não foi tirada do roteiro só porque, just because, sabe? Só porque eu tenho que fazer isso aqui acontecer. E não, ironicamente, as baleias elas foram para o mesmo lugar onde elas deixaram o Ezra e o Thrawn 10 anos atrás. E até o Rui questiona, tipo, pô, isso não é conveniente demais? Aí a Ahsoka fala, não, bora ver. Então, literalmente dizer assim, tipo, é deixar umas coisas convenientes demais para a história acontecer. Então, assim, e você talvez às vezes até criar drama atrás de drama. A gente, por exemplo, a gente teve a Sabine sendo empalada no primeiro episódio, sabe? Acabando, tipo, meu Deus, a Sabine morreu, sabe? Como se ninguém estivesse assistindo a Ahsoka pela série de Rebels para ver a continuação da história. Você tem dramas desnecessários, você tem coisas que não fazem sentido. Você, em um episódio, você tinha o Baylan falando que treinou a Shin para ser algo muito maior, para ser tudo aquilo e tal. E depois, 2 minutos depois, no próximo episódio, ele fala, não, Shin, você tem que seguir seu próprio caminho, porque seu caminho não é comigo. Tá, não entendi isso aí, sabe? Então a Shin agora ela tá distante do cara, e assim, eu não sei. Mas enfim, agora a gente tem essa ameaça, né, que vai ser combatida, que é a ameaça Thrawn, tá? Que eu também não concordo com esse medo que estão colocando no Thrawn, porque a gente, como fã de Star Wars, a gente sabe porque a gente tem essa projeção do Legends. O Thrawn do Legends que literalmente ele voltou outra vez, na verdade, porque lá no Legends também tinha essa ideia de clonagem e tal. Então o Thrawn foi derrotado na primeira vez, morreu e foi trazido de volta em clonagem. E aí depois, né, depois de uma trilogia, Thrawn, ele foi rendido à duologia à mão do Thrawn. Então ele voltou nesse meio tempo. Então faria sentido a galera temer ele, justamente porque na trilogia original, quando ele era um personagem, digamos, desconhecido para a Nova República, porque na época a galera achava que todos os grão-almirantes imperiais tinham morrido, porque o Thrawn era meio que um 13º almirante secreto, né, e estava escondido às leis das regiões conhecidas. No caso no Legends ele estava exilado, né? Mas assim, ele voltou e aí meio que ele praticamente quase conseguiu destruir a República. Deu ruim para a Nova República, na verdade. Deu ruim para a Nova República. Então assim, a galera realmente, tipo assim, quase botou de joelho, envolveu o Luke Skywalker, a galera toda, sabe? Então assim, foi um pandemônio. E aí você chega agora e você não tem essa ameaça Thrawn exatamente. Você não conhece quem é o Thrawn. A Nova República não vai saber quem é o Thrawn. Por que a Hera tá botando medo em dizer, tá, quem é o Thrawn? Ele é o cara que faz o quê? Nada, porque na terceira e quarta temporada de Rebels ele é um grão-almirante que luta contra a célula Fênix e é um belo estrategista, ok, tudo bem. E o resto a gente não sabe, porque depois ele sumiu. E tudo que a gente sabe de Thrawn é dos livros, coisas que a Nova República não saberia normalmente. Toda a parada do Cisne Negro, que acontece na primeira novel do Thrawn. Você tem toda a questão de Elivanto, Ascendência X, essas coisas que aconteceram antes de ele né, ser colocado adiante da galáxia. Mas, ao mesmo tempo, não é um Thrawn que botaria medo em alguém que não sabe quem é o Thrawn. Então, basicamente, foi a Hera dizendo, por que a gente tem que temer o Thrawn? Leia aqui, trilogia Thrawn. Livro 3, capítulo 1, tá ligado? É exatamente isso. É como se ela abrisse lá e dissesse, não, leia a trilogia Thrawn do Legends pra entender o que é que tá acontecendo aqui. Não faz sentido. Mas, então, assim, não me vende toda essa questão do Thrawn ser realmente uma ameaça, tá ligado? Pra tudo em si. Se for parar pra pensar. É porque, assim, o problema da série da Ahsoka, que eu tô vendo particularmente, que eu vi particularmente, é que, assim, a série é boa, mas se você parar pra pensar, as ideias, elas começam a desmoronar uma em cima da outra. Então, você tem uma base que já não é muito forte nas ideias e ela começa a desmoronar na medida que você vai destrinchando tijolo por tijolo. E você não tem uma base que você chega e diga, não, isso aqui acontece por causa disso. É muito no motivo de roteiro, tem que ser assim, porque tem que ser assim na série, pra gente andar na história.
A gente tem que andar na história porque a história tem que andar. E a história tem que ser enrolada em 8 episódios de 40 minutos cada. Uma história que poderia ser contada, literalmente, em um filme de 2 horas, por exemplo. Mas não vende, né? Não vende, a verdade é essa. E não tem aquele apreço. Às vezes, eu me sentia frustrado com muitas perguntas que a série da Ahsoka trazia, que também não foram respondidas. O que é que o Baylan estava buscando não foi exatamente respondido. O que a Shin vai fazer agora também não foi exatamente respondido. Como é que a galáxia vai lidar com a ameaça Tron. A ameaça Tron eu até meio que conservo um pouco essa ideia, porque não exatamente o Tron é um personagem de Ahsoka em si, mas a gente viu que Baylan, Shin e toda essa galera era personagem de Ahsoka. Mas ao mesmo tempo, assim, foram perguntas que não foram deixadas respostas. Então, e foram simplesmente ignoradas até o último episódio. Então, até o último episódio, a gente não tinha ideia do porquê a Sabine e a Ahsoka estavam brigadas exatamente. Só foi uma fala de diálogo do Huyang com uma pessoa que estava muito mais perdida do que toda a audiência, que era o Ezra, que precisava dessa pessoa para perguntar o que tinha acontecido, depois de 8 longos episódios e todo o drama forçado ou colocado entre elas. E aí você tem, o Ezra fala assim, não, é perigoso estar aqui porque o Tron veio, achou esse lugar, ressuscitou as Irmãs da Noite e pronto. Tá bom, tipo, o Tron reviveu as Irmãs da Noite, como assim, sabe? Tipo, as Irmãs da Noite fizeram alguma coisa com os soldados do Tron, porque eles estavam todos enfaixados, alguma coisa assim, e aparentemente não, porque a gente viu clara diferença dos Troopers do episódio anterior, que eles não estavam com esses olhos verdes e tal, né? Toda a viseira verde para indicar a magia da noite, das Night Sisters, no caso. E agora, nesse episódio, que a gente viu os Troopers zumbis. Então a gente sabe que não foi a força do Tron não foi remontada por Irmãs da Noite. A não ser, talvez, aqueles 2 Death Troopers lá que sempre acompanham pessoas de grande porte do Império, né? Que a gente viu aí quando foi desmascarado. Mas ainda assim, eu achei assim que foi uma coisa que acumulou perguntas e no final deixou muita coisa a ser respondida. A gente também não sabe o que é que tem ali dentro dos caixões, das caixas, sei lá, né? Digamos assim. Será que são, não sei, Irmãs da Noite que podem ser revividas, tá? A galera foi levada a Dathomir, né? Então, assim, talvez eles estão tentando reconstruir Dathomir. Só que ao mesmo tempo, assim, você fica, tá, isso também não foi respondido. A verdade é essa. Aí a gente pode teorizar, pode achar a ideia massa, mas não foi respondida. E ainda foi um plot importante, porque a galera precisou parar ali pra deixar tudo encaminhado para irem para fazer os preparos finais para pularem para outra galáxia e tava dependendo justamente desses caixões aí ou desses negócios, desses cofres, sei lá, e a gente não teve resposta. Aí você vai me dizer também que, como eu falei, um Star Destroyer, ele não acerta os alvos, né, bombardeando a galera, então a galera chegou lá no Star Destroyer por pura conveniência. E justamente assim, a Ahsoka, ela já tinha derrotado a Morgan lá em The Mandalorian. Então ela ter derrotado a Morgan agora também não era nada de especial. E justamente porque foi uma cena meio estranha. Ao mesmo tempo você tinha Stormtroopers atirando, aí daqui a pouco a Morgan ela lutava contra a Ahsoka e os Stormtroopers só estavam olhando. Aí daqui a pouco os Stormtroopers eles estavam correndo atrás da galera, mas sem atirar. E de repente você lembra do episódio anterior e esse também, que a Sabine tá sem capacete e de repente ninguém consegue acertar na cabeça dela. Assim, tá, beleza, a gente sabe que é um meme, né, digamos assim, bem espalhado aí que Stormtroopers são ruins de mira e tal. A gente sabe que não é o caso, né, obviamente, porque isso é mais falta de informação do que qualquer coisa, de muito fã de Star Wars que acha que Stormtrooper é ruim mesmo de mira, né, justamente por causa do episódio 4 e tal. E por causa do que foi difundido por aí em várias piadinhas, piadocas e obras dos diretores que achavam que aconteciam isso. Mas, assim, ao mesmo tempo é pura conveniência a Sabine reviver por causa disso. E coisas que são deixadas pra trás também. Reviver não, a Sabine viver por causa disso, porque ela tava com toda essa parte exposta aqui e a galera não consegue acertar. É sempre acertando aqui, na armadura e tal, ela refletindo os tiros. E de repente a Sabine também é uma Jedi. E ela consegue usar a força e de repente ela não sabia que podia usar a força e aí agora ela já consegue empurrar o Ezra para subir no Star Destroyer. E o próprio Ezra que dizia, não, a força é minha aliada e tal, e ele vai construir um sabre de luz. Porque o plot demanda que ele tivesse construindo aquele sabre de luz para explicar a relação de mestre e aprendiz, para Sabine ouvir e se sentir mal para se desculpar com a Ahsoka. Entende o ponto que eu quero chegar? Tipo assim, não me parece ser algo bem natural. Se você parar pra pensar, fica muito parecendo aquele negócio que fica muito tipo, beleza,
Isso aqui tem que acontecer porque o roteiro precisa andar. E se isso não acontecer, a gente não tem outro jeito de fazer o roteiro andar que não seja natural. E foi isso que aconteceu. Então, assim, e você volta para toda etapa, tá? 10 anos. Tron e Ezra passaram 10 anos em Perídia. Fazendo o quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E até volta, né? Assim, o Ezra ficou treinando Kung Fu da Força, sei lá, digamos assim. Aparentemente não, porque ele voltou para o Sabre de Luz em muitas instâncias nas quais ele podia ter usado esse Kung Fu da Força, sei lá, como tá apelidando aí, ele podia ter usado nesse episódio. Ele usou não, ele preferiu o Sabre de Luz. E a Sabine também jogou que fosse um momento necessário de ela estar usando o Sabre de Luz do que os blasters, agora que estava todo mundo com pressa. E ela queria treinar o combate dela com o Sabre de Luz justamente agora, né? No momento que ela estava mais com pressa de todo mundo. E de repente você também tem aquele negócio que eu estava falando também, da Ahsoka se tornar tão poderosa e tal. E você tem toda essa ideia do episódio da semana passada, o penúltimo no caso, que o Ezra começa a combater com a força, os Stormtroopers e tal. Ele derrota, né, a Shin e tal, afasta o sabre de luz da Shin com a força. E, né, tem tudo aquilo e tal. Você fala, caraca, o Ezra tá treinando e tal. Aí chega a Ahsoka e faz a mesma coisa. Ela consegue derrotar a Shin, mesmo que sem acender o sabre. E você também, sim, você sente que a Shin ficou conflita. Só que ao mesmo tempo, no outro episódio, ela tava perguntando o porquê de não ter mais poder de tudo. Então você talvez prove que ela é uma pessoa mais do mal. E aí agora nesse episódio ela tá acendendo um sabre de luz pra mostrar que é líder de algum povo. Tipo, eu não sei, eu não entendi exatamente esse núcleo. Me pareceu muito alguma coisa escrita por 3 pessoas diferentes. Uma hora o Baylan tá lá, outra hora não tá, outra hora é uma coisa não resolvida, outra hora é uma coisa resolvida. E não sei, eu achei estranho, eu confesso. Eu não entendi muito bem a proposta da série com esses personagens em si. Eu não sei se é uma coisa assim, é como eu falei, eu não tô mais curioso agora, infelizmente. Porque é como eu tava conversando, como eu disse, Star Wars tá em um momento que você consome série e Star Wars não acaba. A gente agora tá refém de obras tipo Marvel, sei lá, que você tem que esperar 2, 3, 4, 5 anos pra você ver a história completa. A gente sabe que tem um filme de Star Wars, sei lá, em 2025, 2026, não sei. Não tenho as datas exatas aqui. Mas a gente tem esse tanto de tempo. E ao mesmo tempo, assim, na época, sei lá, da série do Boba Fett, na série do Mando, mesmo que você tinha aquelas pontinhas soltas, você ainda tinha todo o núcleo daquela parada resolvido. Então, por exemplo, você tem, tá, beleza, o Mando, ele viu que tinha pessoas da Primeira Ordem soltas, né, da Primeira Ordem, no caso, que estão tentando reformar o Império, no caso, que são aqueles warlords imperiais, estão soltos por aí, talvez o trabalho deles seja justamente, né, seja justamente caçar essa galera, mas ao mesmo tempo o núcleo dele estava fechadinho. O Gideon foi derrotado, o Grogu se reuniu com ele, toda a treta de Mandalore, com Bo-Katan, com tal, foi tudo resolvido. A história do Boba Fett também. A história do Boba Fett, todo ele como o Daimyo, né, de Tatooine. Acho que é Daimyo o nome, né, o cara que comanda Tatooine. E aí ele simplesmente, né, ele vai de uma pessoa temida para amada pelo povo. Por mais assim que a gente não digamos, goste do jeito que foi, que saiu a história do Boba Fett, a gente ainda admite que é um núcleo fechadinho. E a série da Ahsoka não. A série da Ahsoka a gente assistiu só pra dizer, tá, parte 1 de 20 mil, sei lá. E eu achei isso estranho. O encontro, assim, tipo, eu achei ainda o reencontro com a Sabine menos emocional do que com a Ahsoka a partir do Ezra, né? E o Ezra que passou, tipo, 2 temporadas com a Ahsoka, se pá isso. Na verdade, passou 1 temporada com a Ahsoka, e aí depois resgatou ela lá do Mundo Entre Mundos, e depois o Ezra sumiu. Beleza, só foi isso. E eu achei esse reencontro mais emocionante do que a Sabine, que passou 4 temporadas com o Ezra. E é isso, eu não sei. Eu não sei, tipo assim, eu achei que a série tentou fazer coisas que era pra fazer e não acertou, e ela acertou em outras coisas que não era pra ter exatamente feita. E agora eu tô mais, não sei, sabe? Eu tô assim, tipo, tá bom, o que vier, bora assistir. Mas agora eu não tô naquela empolgação do tipo Star Wars Rebels, que a gente encerrou o conflito de Lothal, a gente concluiu os arcos dos personagens, a gente viu Zeb, Hera, o Zeb e Kalos evoluindo para uma questão de inimizade, para serem amigos, toda a questão de Lira San, toda a questão também de Hera com Kanan, a Sabine se resolvendo com seu povo, o Ezra se resolvendo como o cara supremo Jedi, poderoso Jedi ele se torna. E a gente tem esse encerramento para encerrar com a nova história que vem aí com a Ahsoka, que veio aí com a Ahsoka, que foi onde é que está o Thrawn, onde é que está o Ezra e tal. E nem isso foi resolvido direito, assim, porque foi mais um negócio tipo assim, beleza, eles estão aí. E pronto.
Foram 6 episódios procurando ele, e na hora que achou, foi. Só isso, tudo bem. Shawn e Ezra ficaram aí 10 anos e aparentemente não fizeram nada. Esse também é meu próprio problema com a série, sabe? Passou muito tempo mesmo, e não parece que passou muito tempo. Fora, obviamente, a barba do Ezra, só. Entende? Então, assim, é uma coisa muito doida, assim. Fico me perguntando mesmo, porque como eu falei, eu agora não tô mais curioso. Eu tô querendo saber o final da história. Eu tô frustrado porque eu não sei o final da história. E isso não é bom exatamente, né? Porque assim, você quer manter a galera pela curiosidade, só que você não encerrou nenhum arco agora. Você não encerrou nenhum arco do personagem, você trouxe mais perguntas ainda no final de uma série. Não foi nem no final de uma temporada, foi no final de uma série. Você não encerrou nada. Então assim, tudo bem, né? Mas é isso. Eu, assim, como eu falei, eu gostei da série. Talvez eu tenha gostado. Lá no fundo eu tenha gostado um pouquinho lá. Eu gostei, obviamente, pô, nem se fala dos episódios do Anakin e tal, são coisas muito bonitas, o Hayden Christensen voltando pro papel, o Hayden Christensen ali voltando realmente sendo amado pelos fãs, né, obviamente. E assim, tendo essa parada da redenção dele e toda a parada do Mundo Entre Mundos, o CGI tava perfeito, sabe? Tipo assim, pô, não tem como dizer que não acertaram na tecnologia de rejuvenescimento, né? E eles fizeram um flashback de The Clone Wars, que eu achei maravilhoso e tal. Teve umas coisas mais estranhas, assim, a questão de Ahsoka ela não ter crescido entre a primeira temporada de flashback e o Cerco de Mandalorian, onde ela era para ela estar um pouco mais velha e tal, mas não aconteceu, mas isso é mais besteira. E coisas sensacionais, coisas muito boas, mas ao mesmo tempo a gente não pode, quando para pra pensar, que é esse o ponto da questão, quando a gente para pra pensar na série da Ahsoka, ela não pode se segurar somente em momentos nostálgicos, porque eu acredito muito fielmente que a série da Ahsoka ela não vai ser lembrada pela jornada que ela teve com os personagens ou pela história que ela teve, mas sim pela aparição especial do Anakin Skywalker e todo o flashback Mundo Entre Mundos. Porque se você pegar o grosso da história, a Ahsoka de fato poderia ter sido um filme ou até nem isso, tá bom? Então, como diríamos aqui no Império, essa é a minha opinião, tá bom? E a gente diz também uma vida longa ao Imperador. Até a próxima, acompanhe o canal, se inscreve no canal, sei lá, veja aí o like, veja se você gostou. Diga aí porque funcionou, se funcionou a série pra você, porque não funcionou e tal. Obviamente na civilidade possível, né, pra assim dizer. Mas essa é a minha opinião, tá bom? De resto, eu vou me embora, como diz aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima.